Boa noite, pessoal. Vamos começar daqui a pouco o Unitec Responde dessa noite. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, Jusceli. Daqui a pouquinho ela está acessando. Enviar de novo o convite para a Jusceli. Hoje é um assunto bem bacana, né? Hortaliças em pequenos espaços. Investimentos e benefícios. Daqui a pouquinho a Jusceli acessa aqui, vamos ver se ela vai aceitar meu convite. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Jane Berres. Boa noite, Arlete. O seu Demar Docker também acessou, a Marilene. Podem pensar aí quais são as dúvidas que vocês têm aí sobre hortaliças em pequenos espaços e questionar a Juscelino. Deixa eu enviar de novo o convite para a Juscelino. Onde está a Juscelino? Vamos de novo. Boa noite, Shirley. Ah, que bom, Shirley Rossi, ó, acessando. Tudo bem, Shirley? Se tiver dúvidas hoje sobre hortaliças em pequenos espaços, participa, Shirley. Que bom que você está aí. Jusceli, você pode aceitar o meu convite. Eu enviei um convite para você. Aí você tem que aceitar o meu convite para você entrar na conversa, que eu vivo. Estou te vendo aqui, Jusceli. Tem que ser no celular, né? Não sei se eu lembrei de comentar com você que não pode ser no computador, né? Tem que ser aqui no celular. Como se eu falei para ti isso. Estamos nos organizando, pessoal. Já vamos iniciar nossa conversa essa noite. O Unitec Responde é uma oportunidade. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. É uma oportunidade de levar informação sobre os mais diversos assuntos. Aí, oh, Aí. boa noite. Oi, tudo bom, Isabel? Tudo bem, tudo bem. Choveu aqui um pouquinho, daí refrescou, mas está um clima muito agradável. E aí, em Caxias, como é que está aí na tua região? Começou a chover lá pelas 16 horas e continua chovendo até agora. Mas é de leve, assim, sabe? De leve, de leve. Legal, Nada muito legal, exagerado. legal. Pois Me bem, nós já ofereceu, estamos se deixa eu arrumar. organizando. Uhum. Nós temos vários colegas aí, Juscelio Marcelino, Tiago Garcia, agora acabou de entrar, a Charlize, a Marlene, vários associados aí, colegas da Unitec, que estão já participando aqui da nossa conversa. E eu disse que se tiverem dúvidas sobre produção de hortaliças em pequenos espaços, perguntem para a Jusceli, que hoje o assunto vai ser este, né? Espero poder responder, né, Isabel? Porque a gente não é Deus de saber tudo também, né? Tem seus Com, nuances também, né? com Ah, certeza. não, Mas
Vamos começar, Jocely, quero fazer uma introdução, né, falando que a Unitec está de aniversário, né, são 25 anos de atuação, e a Unitec tem mais de 170 profissionais com formação em diversas áreas, né, diversas especialidades. Então, nós trabalhamos com foco no agro, mas também atuamos com psicologia, no ramo da saúde, no ramo de marketing, desenvolvimento humano, produção de alimentos, e dentre todas essas especialidades aí que nós trabalhamos, Jocely, você é uma das associadas da Unitec, engenheira agrônoma, né, que trabalha, então, com consultoria, assessoria, né, na elaboração de projetos de licenciamento ambiental, trabalhando com assistência técnica para produtores de hortaliças e frutas aí na região da Serra, né, e também em todo o estado do Rio Grande do Sul, como instrutora do Senar, né, e a gente agradece muito por você ter aceitado o convite da Unitec para mais esse Unitec Responde, que é uma oportunidade de trazer informação, levar conhecimento para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas e dos negócios, que é a nossa missão, né? Impulsionar pessoas e negócios com soluções de qualidade, cooperação e profissionalismo. Tu queres fazer uma fala inicial, Jocely? Sim, eu queria primeiro agradecer a participação dos colegas aí também, os demais, né? Eu me sinto lisonjeada em poder participar desse Unitec Responde, porque às vezes a produção de hortaliças ela não é tão vista assim, né? Na questão do contexto, mas é o que leva realmente alimento à mesa de todo mundo, né? É uma das poucas áreas, né? Assim, principalmente a olericultura, né? É uma das poucas áreas que a gente não trabalha com a parte de exportação, porque a vida delas é muito curta, né? E daí, assim, ela não é tão vista na questão de negócios, né? Mas movimenta muito, porque está todo dia na nossa mesa, né? E, querendo ou não, está todo dia na nossa mesa e fazendo parte do nosso alimento do dia a dia. Eu Verdade. acho que e fico lisonjeada, né? Eu já sou associada da Unitec há 15 anos, né? Completei esse ano, fiz a festa de 15 anos da Unitec. Unitec 25, eu 15 com a Unitec, né? E fico bem feliz poder estar contribuindo e ampliando os horizontes também da Unitec. Que bom, Jocely. Na verdade, este assunto é muito importante, como tu disse, e traz bem ao momento também, né? Que, de certa forma, as famílias estão modificando, as famílias estão mudando, os espaços onde nós estamos morando também estão mudando. Cada vez tem mais pessoas morando em apartamentos, o quintal fica menor, nossos hábitos também vão mudando, porque nós estamos, tipo, as donas de casa estão trabalhando bastante, aí acho que não tem tempo para alguns cuidados, né, que são importantes, né, como tu estava dizendo. Então, na verdade, a produção de hortaliças em pequenos espaços é uma alternativa que ultimamente está despontando bastante, né, Jocely? Então, quem sabe a gente poderia começar falando sobre isso, né? Por que fazer uma horta em pequeno espaço, né? Eu gostaria de Por que fazer ter um uma horta resgate. em pequenos espaços, né? Eu vou fazer uma introdução nesse caminho, posso, Isabela? Aí, na realidade, daí de Pode. repente eu respondo isso no caminho, assim. Eu acho que a pandemia fez as pessoas verem a questão da importância de você produzir seu alimento, isso tudo. Só que, na realidade, isso já é uma tradição muito antiga das pessoas, cada um ter a sua horta, né? Vamos começar lá no seu Uhum. quintal, ter uma horta grande, alimentar a família, né? E, e as pessoas já começaram a ter uma consciência de uma alimentação mais saudável, nesse sentido. A pandemia, ela veio, na realidade, fazer com que as pessoas entendessem a importância de, mesmo que você tivesse uma varanda, um pequeno quintal, produzir seu alimento, porque bateu um pânico de ficar sem comida também, né? Então, ficou muito mais, as pessoas começaram a pensar muito mais nisso. Não que não existisse realmente
antes, né? Mas só ficou mais claro isso. Eu tenho o acesso mais fácil ao meu alimento, eu tenho acesso mais fácil aos itens que eu posso produzir em casa, né? Então, eu acho que isso vem agregar nessa situação. Eu tenho um quintal pequeno, eu tenho uma varanda, eu tenho várias oportunidades para poder produzir, né? Então, eu acho que a pandemia fez com que isso fosse ressaltado, né? Não que não tivesse uma produção anterior para isso, né? E acredito Uhum. que a questão do alimento, né, ele foi visto agora com outros olhos. Todo mundo vem falando na questão da alimentação. Hortaliças, na realidade, é quando a gente tem, assim, a quantidade de minerais diários na alimentação da gente, né? A gente vai estar consumindo vitaminas diariamente, né? E isso pode estar no alcance da minha mão. Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um pé de salsa aqui atrás, ó, tá num vaso, né? Ali, ó, dá para ver. E você pode Isso. ter até como uma decoração dentro de casa, alguma coisa nesse sentido que depois eu vou falar sobre isso, sobre como produzir também nesses espaços, né? E que na realidade você pode estar ali. Muitas vezes a gente não consome isso porque acha que tem que estar lá no distante ou no acesso ao mercado, né? Tem que, vou ter que ir ao mercado para comprar salsa, vou ter que ir ao mercado para comprar uma alface. São coisas pequenininhas que você pode fazer em pequenos vasos, né? E isso é muito comum hoje em qualquer parte dos países, né? Acho que nós estamos um pouquinho atrasados nesse sentido em produzir em pequenos espaços. Isso mesmo. Juceli, quero reforçar que as pessoas que estão assistindo a nossa conversa podem fazer perguntas, né? Tirem suas dúvidas. Quero agradecer a participação da Melissa, da Marluza, instrutora do Senac, também acessou, a Cris, a Cirlei, né? Então, muito obrigada. Tá, Juceli, e me diz uma coisa, existe algum material, tem para mim fazer, então, plantar hortaliças em pequenos espaços, tem alguns tipos de vasos, de materiais que são indicados, tem alguns que não são recomendados. Vou te contar uma coisa, uma vez fui na casa da minha tata, e ela tinha na parede assim, da casa dela atrás, tipo litrões de PET, cortado assim na lateral, né, com terra, assim, pendurado, assim, um embaixo do outro, e ali ela plantou as alfaces, né. Não sei, tem embalagens que são mais indicadas, outras não são recomendadas, como é que a gente poderia Assim, ó, qual é a melhor? eu vou tentar explicar de um pouquinho diferente, né? Todas as plantas, na realidade, elas precisam de um espaço mais escuro para poder produzir, né? Então, se você vai produzir numa garrafa PET, ela vai ter uma vida útil de você produzir a primeira, talvez a segunda vez, porque a garrafa, o litrão PET, ele, na realidade, ele é transparente ou só aquele tom de verdinho. Então, ela vai querer expandir, procurar a claridade, a raiz, e ela vai esquecer de crescer a planta, né? A planta não vai crescer. Então, se você utilizar vasos escuros assim, por exemplo, né? Tá. Tá? Então, na realidade, você vai poder produzir, fazer um bom nivelamento de solo, né? Botar umas pedrinhas, no caso, nesse. E na realidade, para uma planta produzir bem, ela tem que ter, no mínimo, uns 15 centímetros de altura, por causa da raiz da planta. Uns 15 centímetros de altura. Então, eu posso cortar um litrão, mas na realidade eu vou produzir uma vez. E as pessoas dizem assim: mas eu não produz, né? Não adianta produzir. Cada pouco não vou ter mais alface, não ter mais verduras nessas PETs. Mas o problema é a claridade. A raiz, ela precisa estar no escuro, como a terra é preta também. Senão eu estaria produzindo em água, né? Eu estaria partindo para produção em água, né? Te interrompendo, a Marluza está pedindo aqui, ó. Verdade que vasos de cerâmica exigem mais regas? Sim, exigem porque a cerâmica em si, ela contém argila e ela absorve tanta água quanto a planta também necessita, né? Então, se o hábito das pessoas era regar uma vez por dia, na questão de vasos, de cerâmica, eles precisam, na realidade, 2 a 3 vezes por dia a rega.
principalmente no verão, às vezes mais seguido até, para poder produzir bem. Tá? A mesma coisa acontece em estruturas de PET, porque ele evapora também, e daí você precisa irrigar mais fácil, mais vezes por dia. Tá? Então, o ideal, que nem esse tipo de vaso, que nem você falou, eu posso utilizar. Vou me antecipar aqui, tá, Isabel? Eu posso Sim, utilizar. Eu posso utilizar coisinhas assim, como se fosse uma escadinha, ó. Aham. Ó. Tá. E eu coloco de suporte e posso botar um vaso e pendurar numa varanda. Ó. Sim. Né? Então, Ótimo. o vaso é escuro, né? Vai ter uma possibilidade de você produzir aqui dentro. Nesse tamanho aqui, eu posso produzir tranquilamente vários pezinhos de. Vim aqui equipada hoje, ó. Vários Ótimo. pezinhos de cebolinhas, né? Aham. Posso botar cebolinhas, posso botar mais que um vaso, e cada vaso desses eu posso produzir um pezinho de alface também. Só que quando eu tiro um, eu vou colocando o outro, né? Uhum. Eu tenho. Tem pessoas que, quando moram sozinhas, elas plantam duas mudinhas de alface aqui. Elas vão tirando só as folhinhas, elas não cortam o pé. Então, a hora que elas vão comer, elas colhem as 2 ou 3 folhinhas que vão precisar para alimentação e o pezinho vai crescendo igual. Ai, que Daí, legal. Até porque, às vezes, também, se eu tô com pressa para fazer a comida e não quero ir lá no quintal, né, Juscelie? Aí tá mais pertinho ali, né? Ao meu alcance, né? isso, mas Também tem isso, essa né? técnica, ela não vale só para quem tem horta, né? Vale também para quem tem horta, né? Eu posso botar na varanda de casa, eu posso botar perto da horta, posso botar na lavanderia, né? E daí eu posso, não preciso ir todo o tempo para a horta para buscar os temperos, as alfaces, né? Eu preciso para produzir, para alimentação mais rápida, né? Sim. Juscelie, o pessoal tá fazendo perguntas aqui, ó. Estão perguntando aqui, Então você vamos acaba lá. enxergando também, tá passando aqui, você acaba enxergando, né? Drenagem Sim, de algumas vasos com pedacinhos de isopor. Sim ou não? Dá para fazer? É eu indicado? na realidade, ele é mais indicado isopor para floricultura, porque é mais peso, geralmente eles fazem vasos maiores, né? E o isopor, com o tempo, na realidade, ele vai esfacelando também e não drena mais tanto, ele mantém uma umidade. O que a gente usa muito são os bloquinhos de argila expandida, né? E esse drena melhor. O isopor, ele é só para você não botar tanta terra, solo dentro do vaso, para não ficar muito pesado, né? Ele é muito mais utilizado. Pode ser utilizado nas hortaliças, mas nas hortaliças você tem que revolver mais seguido o solo, porque o ciclo da hortaliça ele é bem curtinho. Ele é 30 e poucos dias. Se eu plantar esse pezinho de alface aqui, ó, esse pezinho de alface, essa mudinha aqui, ela no vasinho, em 30 dias ela vai estar pronta, então eu vou ter que revolver o solo. E com isso, o que vai acontecer? Eu posso sempre estar mexendo no isopor, então eu vou começar a dissolver bolinhas, que isso não é agradável no solo, né? É material Sim. que não é bom. Para melhor seria argila expandida, as bolinhas de argila expandida. Pedra brita não dá. Te Pode, perguntando. pode, mas o vasinho fica muito pesado. Ah, Essas técnicas de você utilizar isopor, bolinhas de argila, pedrinhas, é mais para drenar o vaso, né? É mais para você drenar o vaso. Juscelie, qual a distância ideal para deixar entre os pés de alface? Olha, quem está perguntando é de Wilson Medeiros. Casualmente, esse é meu cunhado. Ah, Eu muito fiz bem, uma obrigada. horta, ô Duda, eu fiz uma horta, e para vocês tinham que botar uma foto aí, tá? Na realidade, um pezinho de alface para outro, ele varia na questão dos pequenos espaços. Quando eu vou fazer numa horta convencional, no quintal, eu vou utilizar geralmente a distância entre 20 e 25 centímetros.
Mas quando eu vou utilizar em pequenos espaços, eu não vou utilizar isso. Eu estou falando 20 a 25 centímetros se ele for uma alface mais comercial. Agora, se eu vou fazer para mim, eu posso plantar em 10, em 15 centímetros, que eu adenso mais ela e ela cresce mais, vai mais para cima do que repolhuda, no caso, né? Mas eu vou poder utilizar ela da mesma forma, né? Ah, legal. Não, e achei interessante isso que você disse, né? Vou tirando as folhinhas mais grandes, né? E aí ela vai dando, as outras folhas vão crescendo, e assim eu vou sempre tendo folhas de alface para fazer uma saladinha, né? Exatamente, exatamente. E você não perde, Olha, né? E a vantagem quando você tem em vasos assim, como você vai tirando, você passa lá na agropecuária e compra mais uma muda e vai botando no mesmo local. Então você nunca fica sem alface, né? Do que quando é, você tem, eu, normalmente quando você tem uma horta maior, as pessoas esperam consumir uma quantidade para começar a plantar de novo, né? E no vaso você não tem essa capacidade, porque a alface ela desenvolve normalmente em 30 dias por aí. Ela está pronta. uhum. Outra pergunta aí, Juscelia, ó. Melhor compostagem para melhorar as condições do solo, né, ou das plantas? Acho que tem a ver com a questão da compostagem, do adubo aí, tipo de solo, né? Melhor Poderia compostagem. falar um pouquinho Eu, sobre isso. eu sempre gosto de trabalhar e a gente sempre obtém melhor resultado, na realidade, a partir de compostos de uma mistura, né? Estercos de aves curtidos, com material mais decomposto com serragem, né? Dá para botar junto os restos de cultura da própria horta, né? E fazer um composto. Humus de minhoca também é bom, mas é que nem todo mundo faz, né? Nem todo mundo usa a minhoca californiana para poder fazer seu humus, né? Então, o ideal é que é mais prático a gente encontrar um composto à base de estercos de aves, né? De preferência aves poedeiras, né? E que elas são mais limpas, né? Não tem tanto contaminantes também. E depois disso, misturar com o próprio solo. O bom do composto é que quando você vai tirando a muda, você pode ir acrescentando sempre um pouquinho mais de material, né? De composto, você tira a muda do vaso e você vai podendo colocar o composto para a próxima muda que você está botando lá. Ah, É sim, que sim. é um ciclo completo, né, Isabel? Assim, você tira e você completa e vai plantando, né? Mexe e planta. Essa é a vantagem de você trabalhar com um vaso um pouquinho maior do que o PET, porque o PET daí você tem que tirar tudo fora e começar a trabalhar, a repor tudo de novo, porque o Uhum. calor queima a terra na PET e daí você não consegue produzir duas vezes. Tá, Jusceli, nós falamos aí do solo, né? Tipo de solo, compostagem. O pessoal está perguntando aqui também com relação à luminosidade, né? Deixa eu achar aqui, ó. Quanto à luminosidade, melhor local, né? Na realidade, assim, ó, as hortaliças elas precisam na realidade, de 4 a 5 horas de luz. De preferência, a luminosidade da manhã, o sol da manhã. O sol da tarde começa a aquecer demais. A planta não gosta de sol quente. As hortaliças, elas se desenvolvem mesmo numa temperatura em torno de 20, no máximo 28 graus. Elas têm essa temperatura de desenvolvimento. Nós temos culturas, na realidade, que elas são de inverno, que a gente chama de inverno. Mas elas mesmo assim elas precisam de umas certas horas de luz, né? Luz, que é diferente de calor, de temperatura, né? Aí que entra a diferença. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu preciso o tomate. Tem dois tipos, o determinado e indeterminado, né? E então tem tomates que eu preciso que na realidade mais horas de luz e tem tomates que precisam menos horas de luz. Daí entra na variedade do tomate para produzir. E o calor e a temperatura. Os tomates preferem climas mais frios do que climas mais quentes. Nós, no sul, geralmente pensamos que o tomate é uma cultura de verão, mas ela seria mais uma cultura de inverno. Porque ela não Ah, quer temperaturas baixas, ela quer uma grande quantidade de luz, mas não
não uma calor. Por isso que quando chega no verão a gente morre facilmente os pés de tomate, porque é uma cultura mais de temperaturas amenas, né? Então, Uhum. as pessoas normalmente confundem luz com temperatura. Mas dá para plantar tomate em vaso também, né, Juscelino? Sim, o que se Dá, né? adapta bem, sim, mas a variedade melhor que se adapta em vasos são os tomates cerejas. Uhum. A Marluza está perguntando aqui, acho que tu já respondeu a pergunta dela, né? Ela perguntou aqui, Ah, deixa eu ver aqui, vamos falar sobre plantação de tomate, né? Acho que você já... E a Melissa agradeceu sobre a tua resposta que você deu sobre compostagem, né? obrigada. Que mais aqui que eu vi passar aqui? Assim, como fazer para plantar o tomate? Você nos ensina a plantar tomate. Não sei se a Marluza foi respondida, se a Marluza quer fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, né, Marluza? Pois é, nós falamos da terra, né, da compostagem, falamos na luminosidade, falamos do tipo de vaso, né, de embalagem, materiais, né. O que nós podemos plantar? Bom, nós falamos de alface, falamos de salsinha, cebolinha, tomate, o que mais? Dá para plantar tudo ou existem limitações? Existe grande, existe grandes limitações, sabe? A gente só pode plantar, não é que não pode plantar, é que as pessoas vão ter frustração em não colher. Essa é a diferença, né? Plantar, eu posso plantar tudo, mas se eu colher ou não, né? Esse é diferente. Mas o que é mais indicado, vamos dizer assim, o que é mais indicado são as plantas de ciclo mais curtos, por exemplo, alface, a selga, coentro, os temperos verdes, né? Que fica muito, se adapta muito bem a isso. O agrião da terra, né? Dá para plantar, que ele não necessita de águas, assim que nem os agriões, o agrião seco, que a gente chama, né? Temos ainda os coentros, os temperos verdes, os cheiros, as ervas medicinais, a hortelã, né? Então, a linha de condimentares também, que pode ficar próximo da cozinha, os chás também pode ser plantado em vaso. O que não é que não seja recomendado, não é a frustração pode acontecer. Por exemplo, você querer plantar cenoura, beterraba, né? Porque o espaço é muito pequenininho. Pensa eu plantar, por exemplo, dentro de um vaso que nem eu mostrei aqui. A cenoura, na realidade, ela precisa de um vaso com uma altura maior do que esse aqui de 15 centímetros. Precisa de 18, que seria uma altura de canteiro normal para o quintal. Então, ela não iria se desenvolver tranquilamente aqui dentro. Mas nesse vasinho aqui, se alguém quiser, dá para plantar o rabanete, por exemplo, né? Pode não ocorrer uma boa produção, mas pode plantar o rabanete, mas às vezes pode ocorrer uma frustração de não poder colher, né? E Sim, sim. geralmente são esses os itens que a gente consegue produzir mais em que a gente consegue produzir em pequenos canteiros, em hortas, em vasos, né? Em espaços bem pequenos. Se eu tivesse um quintalzinho, já muda, né? Mas também tem uma Sim. sugestão de eu plantar dentro de uma caixa, por exemplo, eu vou poder plantar, por exemplo, o pimentão, uma caixa de frutas grande, de ceasas, assim, eu posso plantar ali dentro. Coloco um plástico, coloco o solo com compostagem, eu posso plantar ali dentro um tomate, que nem a Marluza perguntou, né? Posso plantar um tomate, eu posso plantar um pimentão, mas talvez não dê aquela produção como iria dar numa horta convencional. Tá certo. Outra pergunta aqui, ó. Em um apartamento, posso plantar numa sacada aberta? Posso colocar Pode? em uma sacada aberta? A Arlete está perguntando. Sim, até é melhor quando são sacadas abertas, porque vai ter a luminosidade, vai ter um processo de sol, maior quantidade de sol, vai ter oxigênio, Marcelina ali. A Vanessa foi vindo aqui em casa, olha.
E o teu cunhado falou que lá na casa dele o chuchu é proibido, mas que bárbaro. Ainda bem que as pessoas gostam de coisas diferentes, né? Se todos nós Ainda. gostássemos das mesmas coisas, não ia dar certo, né, É José? verdade, é verdade, é verdade. Na realidade, assim, A Melissa, a luminosidade ela é extremamente importante, né? Para poder crescer as plantas. As sacadas, elas fazem com que troque esse ar como se elas estivessem fora desses ambientes fechados, né? Como se fosse... Se uma sacada fosse fechada, num apartamento, é como se fosse produzir dentro de uma estufa, né? Então, você teria que igual abrir as janelas para poder ventilar. O mais importante para a produção de hortaliças é a luminosidade, um local arejado, né? Airado, na realidade, e bastante água e solo fértil. É isso os três, o princípio das três coisas que, na realidade, o critério para produzir alface, produzir hortaliças é isso. Nutrição, a luminosidade, né, a água, e vou te dizer outra coisa, gostar de fazer, né, que é o principal. a, Gostar de né? Gostar de fazer, porque não adianta você fazer que nem agora. Eu acho que a gente comentou no início, Isabel, que fazer hortas pequenas, que virou. Eu acho que eu só espero que não vire uma moda, né? Porque as pessoas agora todo mundo está fazendo, está fazendo, está fazendo. Gostaria que isso virasse um hábito, uma rotina das pessoas. Isso seria mais interessante, né? Porque aí não claro, tem o que fazer. A horta tem um outro fator, né, que eu acho que é extremamente importante. Ela, mesmo que seja pequena, pequenininha, num cantinho da varanda, num vaso pequeno, produzindo seus temperos, ela ajuda a ter uma alimentação que é a alimentação da alma, da mente, né? E não só da nutrição, da alimentação do estômago, do corpo, sabe? Acho que em épocas que a gente vive, o ser humano esqueceu de descarregar suas energias na Terra também, né? E isso também é um efeito que a gente tem para melhorar o nosso bem-estar, né? Porque não adianta você só se alimentar de verduras e a mente está perturbada, né? Eu acho que esse é o fator principal de você ter uma horta também. verdade. Jusceli, perguntaram aqui, né, a Melissa perguntou se tem época recomendada para plantar manjericão. E outra pergunta também que perguntaram quais são os tipos de chás que podemos plantar. Alguma coisa tu já falou, né? O pessoal perguntou Sim. isso. Assim, ó, o manjericão, ele sofre um pouquinho mais no verão, realmente, sim. Mas o manjericão, ele passa a ser praticamente uma planta quase que permanente se ela tiver num espaço maior, um vaso maior. Vamos falar de pequenos espaços, daí a gente esquece a horta convencional. Mas se ela tiver um vaso maior, o manjericão, ele vive praticamente 2, 3 anos sem você precisar trocar de espaço, sabe? Tanto o roxo quanto o verde, né? Você nutrindo ele, aguando ele dificilmente morre. Que é o mesmo caso, é o mesmo caso do alecrim, né? O alecrim você também pode ter num vaso e você alimentando ele, você tirando para fazer chás, botando na alimentação, você pode colocar ele em qualquer momento num vaso, ele vai durar muito tempo, né? Ele vai florescer, ele vai dar uma secadinha, mas ele continua lá 2, 3, 4, 5 anos. Às vezes pode ter um ataque de um mofo branco, alguma coisa assim, que ele vai morrer, mas você faz um controle e ele sobrevive ou você replanta outro, né? Olha a observação que escreveram aí, Jusceli. Vejo muitas amigas que perdem o manjericão, pois não cortam as sementes fora. É necessário fazer esse trato cultural nele? É que assim, ó, depende do objetivo, né, que você quer. Perdem o manjericão, pois não cortam as sementes fora. Eu não corto, eu tenho manjericão e não corto as folhas nem as flores, né? Não sei, eu tenho uma relação muito grande com o manjericão e eu tive recentemente lendo, o manjericão alimenta muitas abelhas em épocas de crise, porque o manjericão, ele provavelmente ele consegue florir boa parte do ano, né?
Então, as abelhas sem ferrão se alimentam dela e fazem esse processo da fecundação da própria semente durante quase todo o ano. Então, assim, o manjericão você não precisaria cortar, você vai tirando as folhas que precisa e deixa ele florescendo. E ele vai secar um galho ou outro. Você tira aquele galho que está seco, ele vai se regenerar e botar mais um galho novo, né? Então, é só uma condução de quando ele secou. O manjericão tem um detalhe, ele não gosta de ser cortado, ele gosta de ser quebrado. Ah, Né? Depende da ferramenta que você usa para cortar, fere, né? Parece meio místico, assim, né? Mas tem certas plantas que você, quando corta, o aço, a acidez da faca, se ela não for, o da tesoura, se ela não for higienizada, contamina. Então, é mais fácil você quebrar do que você cortar. tá. A mesma Juscelia, quero coisa, agradecer. pode O falar. alecrim? É a mesma coisa, alecrim. É melhor você quebrar do que você cortar, né? Quando você corta, você oxida ali. Então, Por causa do material que é utilizado. É isso? E exatamente. quando eu quebro, eu uso minha mão, né? É isso, né? É. Quero agradecer a presença da Adriana Marim, nossa colega também, instrutora do Senar, associada da Unitec. Agradecer a Lenice Marques. E temos outra pergunta aí, Jusceli, muitas perguntas. Hortas no Vamos lá. chão, tem ataques de lesmas ou caracóis. O que usar para combater? Ah, que interessante. Esse, na realidade, quem é que fez essa pergunta? A Cirlei, né? A Cirlei Cirlei. Rossi. Ela é a nossa vizinha que trabalha no Sicredi. Muito obrigada, Cirlei. Obrigada pela pergunta. Na realidade, lesmas e caracóis é fantástico. É bem simples. Eu gosto muito de trabalhar com a questão ecológica. Tenho as minhas limitações com produtos químicos, né? Mas eu sou mais agroecológica, então eu prefiro aí. Você pega um sisal, né? Ou mesmo um TNT, encharca ele com leite de vaca e esparama em cima do canteiro. No outro dia você recolhe aquilo, elas vão estar presas embaixo e você põe no lixo. Pronto. E você vai fazer nessa técnica 2, 3 vezes e você vai eliminando dos canteiros esse produto. Entendeste? Tá. Aí, Cirlei. Coloca assim entre as plantas, né? Nos espaços que tem, né? No canteiro. Sim, nos espaços. Você pega e vai, umedece bem, mas tem que ser leite de vaca, né? Não pode ser de caixinha, aquele. Eu ia perguntar agora, podia ser uma pergunta. Não pode. Não pode. Tem que ser esse recém-ordenhado, de preferência o mais fresco possível, que não tenha passado pela geladeira, nem nada, né? E daí você coloca, umedece bem, coloca em cima do canteiro, em cima do vaso, o que for, e na manhã seguinte eles vão estar presos embaixo. Você recolhe isso e descarta, bota no lixo, queima, enterra longe, alguma coisa assim. Descarta dali. Você vai fazendo várias vezes, até que desaparece. Mas geralmente a lesma, o caracol, eles aparecem muito mais em terrenos encharcados, né? Então, o que a gente tem que fazer? O invaso encharcado. A gente tem que, na realidade, drenar esses canteiros também, né? Drenar, fazer a terra não ficar tão compactada, tão juntinha assim. Daí você consegue eliminar eles. Isso não serve só para as hortaliças, às vezes tem ataque, as pessoas que estão assistindo também estão vendo, tem os ataques na parte dos canteiros de flores também, às vezes atacam, você também pode utilizar ali, sem problema nenhum. Legal. Sim. Juscelina, nós já passamos quase 40 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre os custos. Não sei se tu tem alguma informação, né? Qual é o custo de se ter uma horta pequena? Né? Só um pouquinho que tem um gato aqui me incomodando um pouco. Oh, querido! Na realidade, assim, os custos, ter uma horta pequena, eu avalio que ele é muito pequeno pelo que você vai fazer o uso dela.
entende? Porque você vai ter um custo inicial de implantação. Muito simples, né? Vamos pensar nessa situação aqui. Na realidade, você está usando nessa situação aqui, né? É um ferro de construção que você dobra e um vaso plástico qualquer. Vou botar assim na minha frente, tá? Aqui. Uhum. Essas madeirinhas aqui são de caixas de frutas também, sabe? Então, são coisas que muitas vezes a gente encontra. Eu sou muito do reciclado, a minha amiga Marluza sabe disso, né? E, na realidade, isso aqui pode ser madeira reciclada. Vasos, esse vaso aqui, ele custa em torno de R$ 5,70 hoje, né? Então, se você pensar no reciclado, você tem muito menor. Essas mudinhas aqui custam 15 centavos cada uma. Então, você tem um investimento inicial. Sim. Não é muito alto se a gente for ver. Mas só que esse material, na realidade, ele dura 10, 12, até uns, vamos dizer, no máximo 10 anos, né? Então, assim, o que você vai repor é o que você vai consumir depois, né? Então, calculando nesse sentido, um vaso, mais essa estrutura de ferro, mas isso você não gasta mais do que R$ 10 para fazer. Sim. Né? Sim. Só que você faz uma depreciação, em 5 anos você já pagou tudo, né? E cada pezinho de alface que você produz, ou cada tempero verde, cada vez que você vai no mercado, uma alface custa em torno de R$ 3. Sim. E daí você tem, na realidade, quantas alfaces você pode produzir. Mas tem uma outra opção. Um minuto que eu vou buscar. Tem essas caixas aqui. Tem essas caixas de fruta aqui, ó. Dá para ver, né? São grandes. Não sei se ficou boa a imagem. São caixas vazadas que você encontra, às vezes, até ao lado do supermercado, né? Caixas usadas. Essa é uma caixa usada. Você forra com um plástico, enche de terra, que você não vai precisar plantar tanto. Essas caixas, normalmente, ao lado de mercados, elas são descartadas, né? Então, você já diminui. Se você for comprar uma caixa dessas, ela está em torno de R$ 25. Só que ela é fácil de transportar e você pode botar na sacada. Enfeite, né, também. Você pode usar um pequeno terreno que você usa, uma casa geminada, por exemplo, que tem um terreno pequeno, você pode botar uma do lado da outra também, né? Então, aqui dentro, você tranquilamente coloca 6 pés de alface. Então, você minimiza, né? Só vai um volume de terra maior, só isso, com composto, né? Então, são algumas alternativas que a gente tem. Sim. E baratas, né? Que dá para fazer. Isso aqui dá para fazer com empilhamento lateral, você coloca uma distante da outra, dá para colocar no espaço pequeno 3 caixas até. Então, são algumas alternativas que se tem para produzir. O custo fica muito pequeno, Isabel, sabe? Muito pequeno para você poder produzir. O maior problema é aquela questão, eu vou querer produzir, né? É isso. Eu vejo sempre essa situação. Se eu achar que tudo é muito caro, eu não vou começar nunca, né? Mas eu acredito que quando a gente faz uma horta, depois começa a ter um pensamento de sempre querer ampliar mais, mesmo que seja um cantinho. É a mesma coisa quando você tem uma planta em casa, de qualquer tipo. Logo você vai querer uma segunda. Por exemplo, uma orquídea. Você tem uma orquídea, logo em seguida você vai querer outra, depois outra, né? Então, essa é a situação que, quando você tem a sua horta, você sempre vai querer ter mais produto para poder consumir, né? Vira que nem mais ou menos uma mania. Um vício. Não, e assim, tem também a questão do embelezamento. Quando eu vi você falando aí, mostrando, né? Também embeleza a casa, né? Esses chás, Sim. esses vasos. É nutritivo, é bom para a minha saúde, em termos de nutrientes, né? Em termos financeiros, mas também emocional, que deixa meu ambiente bonito, né? E essa parte também, como você disse, né? Isabel, eu só queria voltar ali. Eu me refiro muito mais ao alface porque é uma das hortaliças mais consumidas no mundo inteiro, né? Enfim, né?
E, então as pessoas dizem, você fala muito da alface, do tempero verde, que é o que a gente pode produzir em maior quantidade em espaços pequenos, né? Que é o objetivo. Mas é uma das hortaliças que mais se consome no mundo inteiro. Ali porque ela tem várias variedades, né? E você pode produzir os 12 meses do ano, que é muito diferente de algumas outras culturas, né? Que a gente, em função da temperatura, em função do clima, a gente não consegue produzir os 12 meses do ano, mas a alface é uma das poucas que a gente consegue produzir sempre. Se você fizer uma conta, eu fiz a Secretaria da Agricultura de Porto Alegre, ela fez uma pesquisa já faz uns 3 anos, e eles fizeram um levantamento e as pessoas deixam de consumir verduras, hortaliças em si, né? Que é um pejorativo a gente falar em verdura, porque tudo que for verde é verdura, né? Então, mas vamos dizer, as hortaliças, não vamos entrar nessa situação hoje, né? Mas, assim, tudo que for as hortaliças, assim, a população, ela, às vezes, ela não percebe que você produzindo em casa, você tem uma economia muito grande. Se você for consumir 2 pés de alface por semana numa família de 4 pessoas, você faz a conta, né? Quanto que você vai consumir. Mas essa não foi a conta que a Secretaria Municipal da Agricultura de Porto Alegre fez. Eles fizeram uma conta básica, alface, repolho, só o que fosse de estação. Batata, batata inglesa, que as pessoas têm o hábito de consumir, cebola, tomate. Na ocasião, eles fizeram a conta que se você consumisse os produtos básicos, uma família, comprando em feira, você estaria precisando na época, em 3 anos, precisaria de R$ 1.250 por ano, você consumiria para ter uma alimentação relativamente básica em termos de hortaliças, tá? As pessoas não dão importância. Agora, se você fizer em casa, só nas alfaces e nos cheiros verdes, né? Você não gasta R$ 50 por ano. Pois é. Então, interessante, né, a informação. Porque... Oi. Não, só vou chamar a atenção aqui para o tempo, nós já são 45 minutos de conversa, o assunto é muito bom. Acho que a gente tem que fazer outra. Né? Mas, a gente sempre se propõe a trabalhar em torno de 40, 50 minutos, né? Então, não sei o que mais assim, é relevante que tu queira trazer aqui para a nossa conversa, para a gente então fechar, para não ficar muito extenso também, né? Nós já falamos... Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão entre as pessoas se alimentarem e se nutrirem, Isabel, sabe? Legal. Eu acho que assim, nós estamos numa fase muito grande onde é que muitas pessoas estão passando fome, né? E eu seria uma pessoa que gostaria muito de fazer hortas comunitárias, sabe? Eu acho que isso seria um show, nem todos os lugares a gente consegue, né? Mas eu acho que, assim, é um sonho meu e uma realização que eu ainda vou ter de poder criar várias hortas comunitárias, principalmente, já fiz várias, né? Eu gostaria de fazer muito mais, porque acredito na alimentação das hortaliças, né? Por que isso? Porque hoje a nossa população, ela adoece porque ela se alimenta e ela não se nutre, que é uma diferença muito grande. Eu vou todo dia para a mesa, eu vou comer meu pão, meu feijão, meu arroz, né? Praticamente carboidratos, né? E nessa situação toda, a gente deixa de comer o que nos nutre, o que regula o nosso organismo, né? Então, a gente acaba comendo coisas que nos dá sustentação, né? Que nos transformam obesos, né? E, na realidade, aquele alimento que a gente precisaria, que são as vitaminas, os sais minerais, né? As proteínas, por exemplo, consumir ora pronobis, que é rico em proteína, a gente esquece. E na conta da cultura, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar 2 pés de alface que custa R$ 7, ou vou comprar 1 quilo de feijão? Eu vou para 1 quilo de feijão porque eu vou alimentar mais a minha família do que 2 dias uma folhinha de alface para cada um, sabe?
Então, acho que assim, é, essa parte não é dar só feijão e arroz. As pessoas precisam também de fruta, de verduras, né? De produtos que realmente façam a regulagem do nosso organismo, né? Poder dizer assim, neutralizar o nosso pH, nosso intestino, o nosso fígado, nosso baço, todos os órgãos que a gente precisa para realmente ter condições de ter uma vida melhor, né? Então eu vejo que isso está faltando. E se as pessoas não têm um espaço, não têm essa consciência, a gente vai viver na farmácia. A gente vai viver lá no posto de saúde, querendo remédio, querendo remédio. E o nosso remédio, ele está na alimentação, quando a gente se nutre, e não quando a gente só se alimenta, né? Eu deixaria assim, né? Bem claro que isso mudaria Sim. muito o conceito de todo mundo na forma de se nutrir, né? Isso. Bah, Jocely, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, te parabenizar pelas informações que você trouxe aqui para nós hoje. E eu sei que você desenvolve um trabalho fantástico aí junto com os produtores, né, na parte de assistência técnica, consultorias e assessoria, né? A gente reforça, né, todas as pessoas também que queiram contribuir, né, nesse projeto e também saber mais informações, entre em contato com a Unitec, né, pelas redes sociais, pelo telefone da Unitec. E, Jusceli, agradeço muito por você ter aceitado o convite, né? Nosso bate-papo vai ficar nas redes sociais, no Instagram, depois vai para o YouTube da Unitec, também para o Facebook da Unitec, e as pessoas que não puderam assistir a nossa conversa hoje podem assistir também posteriormente. Então, agradeço, Jusceli. Muito obrigada. Ai, Isabel, eu que agradeço, né? Porque às vezes eu me emociono, né? Porque eu gosto disso, né? Mas assim, eu queria agradecer a Unitec ter me dado realmente essa oportunidade de poder expor o que eu penso, né? Porque tem limites, né? E realmente assim poder contribuir, né? E eu me disponho assim, se alguém quiser realmente fazer um trabalho desses, eu estou à disposição, né? Gostaria muito de poder contribuir com um pouco do meu conhecimento, né? Então, porque a gente está todo dia estudando para tentar melhorar cada vez mais. Eu queria aqui, Isabel, agradecer a minha irmã que está aí assistindo também, a minha filha adotiva aí, a Flavinha, também está aí, a Marluza, Marcelino, todos os amigos da Unitec aí, né, que contribuíram com esse momento muito especial também para mim, né? E espero que, Marluza, Isabel, a gente possa fazer um outro momento, eu gostaria de contribuir, de Vamos. de punks, né? Plantas Vamos fazer alimentícias, outro. né? Não Vamos. convencionais, porque aqui a gente fala muito de alface, cenourinha, não sei o quê, mas eu gostaria que realmente é um outro tema que, assim, a gente deveria pensar um pouquinho mais também, sabe? Né? Isso mesmo. E Desenvolver. desenvolver, né? Desenvolver, né? Às vezes a gente não tem nem o hábito ainda. Ó, oh, Duda aí. Obrigada aí. Na realidade, a Cris, a Alice também estava aí, minha amiga, né? Na realidade, assim, as plantas, às vezes, eu tenho horta também, às vezes as pessoas dizem, ah, tem que arrancar isso aqui, né? Mas elas contribuem muito, né? Então, não só para aqueles canteiros que a gente tem, mas para a nossa alimentação, são plantas que a gente nem conhece, né? Eu acho que está na hora das pessoas conhecerem e sair do convencional também para poder se alimentar melhor, né? Eu Ótimo. acho que é um desafio meu e seu também, né? Uhum. Excelente. Agradeço a Maria Chafe Rubim também, que participou da conversa. Enfim, muito obrigada pela Ah, presença de todos. obrigada a Vamos todos, obrigada encerrar. por terem participado comigo. Tchauzinho, tchau. Vamos encerrar. Obrigada. Tchau.